Graça e paz, queridos. Muito boa noite para você, homem, que decidiu se elevar ao próximo nível. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco daquilo que vocês irão compartilhar nesse momento de mesa, nesse momento de sala. E os capítulos que vocês estudaram na semana que passou-se, e que irão compartilhar agora, foram os capítulos 5 e 6. E o primeiro capítulo, que rombo foi aquele na porta. Esse capítulo, ele é excepcional, porque ele trata de algumas áreas da nossa vida em que nós muitas vezes não temos controle sobre ele, ou seja, nós não descobrimos ainda o que é o domínio próprio. Então, especificamente nesse capítulo, ele vai tratar do nosso temperamento, das nossas ideias com relação a algumas atitudes, como nós devemos nos comportar. E uma das coisas que nós temos que desenvolver como homens ao máximo é a capacidade de conseguirmos conter as nossas emoções e também saber administrar quando elas batem em nossas portas. Uma coisa que nós às vezes não entendemos é que para que possamos viver o máximo do nosso potencial, a liberação de perdão ela é essencial. Precisamos ter um nível de entendimento onde o perdão ele possa ser o nosso combustível que nos faça ser diferentes dia após dia. Não adianta ficarmos guardando ressentimentos, não adianta guardarmos coisas que não fazem com que nós possamos adiantar ou dar o passo adiante. E aqui tem uma coisa interessante. Muitas vezes carregamos fardos que não somos nossos, e a falta de perdão é um deles. Pedir perdão também é um fator importante na busca por sermos um homem melhor na nossa trajetória. E uma coisa que nós temos que entender sempre, queridos, está aqui no capítulo, na página 55 do capítulo 5. Quem não se dispuser a assumir a culpa pelos seus pecados e a pedir perdão, nunca será um verdadeiro homem. E ele frisa uma única frase que diz que pedir perdão ou perdoar ou o perdão é uma libertação. Sejamos homens livres, livres de todo engano que nos aprisiona. O perdão, ele é libertador. E uma coisa interessante, queridos, quando nós perdoamos, nós não passamos na cara de ninguém depois que o pecado o perdão ele é liberado sobre o pecado. Sabe por quê? Porque o próprio Deus perdoa os nossos pecados e a Bíblia vai dizer que ele não se lembra mais deles. Ele lança esse pecado no lago do esquecimento. E é isso que nós temos que ter também. E aí nós entendemos que para ser homem precisamos ter essa postura, precisamos ter esse comportamento e esse temperamento. Até porque o pecado ele não é hereditário, mas as consequências do pecado visitam gerações após gerações. Vimos aqui um exemplo no livro muito interessante de um pai que pede ao pastor Ed Cole que faça uma oração porque os filhos deles estão envolvidos no alcoolismo. E o pastor para por um instante e diz: tá, a gente vai orar, mas me diga uma coisa, você era alcoólatra quando eles eram crianças? E o pai diz sim. Então ele vai dizer: o fato é que você precisa primeiro liberar um perdão ou pedir perdão aos seus filhos por tudo que você fez eles viverem. Então o pai foi lá, fez isso e a história ela começou a mudar. Irmãos, entendermos que nós precisamos assumir os nossos erros, entender que nós precisamos assumir que pecamos em determinado momento é importante. Pedir perdão é importante. Lembre-se, o perdão ele é libertador. E quando um pecado ele não é confessado, ele é transmitido de pai para filho, de mãe para filha, de uma geração após outra. Não o pecado hereditário, queridos, mas as consequências que aquele pecado ele gera. Quando nós quebramos esse ciclo vicioso do pecado, as consequências do pecado elas são eliminadas de maneira triunfante. Lembrem-se, o pecado não é hereditário, mas as consequências do pecado, elas são, e a falta de perdão torna isso também hereditário. No capítulo 6, nós vimos um tema interessante, afetuoso, mas enérgico também. Como é que nós podemos vagar desse ponto extremo ao outro ponto extremo? Sermos afetuosos, amorosos, cuidadosos com aquilo que Deus ele nos entregou, mas também sermos enérgicos, sermos decididos, termos um posicionamento diante de algumas circunstâncias. Um homem de verdade é baseado em Mateus capítulo 5, versículo 37, que vai dizer: ei, o seu sim tem que ser sim, e o seu não, não. Você tem que ser um homem decidido, um homem de decisões. Em Josué capítulo 24, versículo 15, ele vai dizer, vocês hoje podem decidir se vocês querem seguir os deuses dos amorreus, dos seus antepassados, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ah, se eles não vão, você tem que ir, não importa, a decisão tem que ser sua. Você é o guia espiritual da sua família. Nos próximos capítulos, os vindouros, você vai ver que você é o sacerdote da sua casa. E o homem que é homem, ele não fica vagueando entre pensamentos, entre ações, entre escolhas.
aleluias. Tiago capítulo 1, versículo 8 vai dizer que o homem, ele não tem que ter o ânimo dobre, ele não tem que estar pensando uma coisa agora, outra coisa daqui a pouco. Ele tem que ser pontual com relação aos seus pensamentos e às suas perspectivas. E aqui vai dizer que o segredo de tudo, sabe o que é? É que nós precisamos ser afetuosos e durões ao mesmo tempo. Mas como isso, pastor? Como é que a gente consegue ser? O livro vai dizer, ó, a liderança que o homem exerce no lar exige que ele haja com afeto e firmeza ao mesmo tempo. Nossos filhos, nossas esposas, nossos liderados, eles têm que entender que muitas vezes o nosso não é uma maneira de amar. O nosso não é uma maneira de proteger. Nós não estamos aqui sendo generais, nós não queremos impor as nossas vontades, mas queremos levar esse povo a um próximo nível, um nível de adoração, um nível de amor, um nível de intimidade, não só conosco, mas também sobre aqueles a quem Deus nos confiou. E aqui o texto ele destaca algo importante. Capítulo 63, o texto em destaque vai dizer: até mesmo o amor precisa ser disciplinado, senão nós corremos o risco de amar algo que pode destruir-nos. O amor, ele tem que ser disciplinado. Vendo isso, queridos, caminhando aqui para o finalzinho desse capítulo, nós temos que ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, porque semelhança a Cristo e são sinônimos de hombridade. É isso que você tem que entender. Tudo que Deus planta tem que dar fruto, pois é com essa perspectiva que Ele o planta. O reino de Deus não se assenta sobre a verdade, ou seja, o reino de Deus se assenta sobre a verdade e não sobre os sentimentos humanos. Veja dessa maneira, perceba dessa maneira, tenha coragem de tomar decisões, seja firme em suas palavras, exerça a sua liderança. Essas são as características de um verdadeiro homem de Cristo. Há momentos em que todos os homens precisam ser duros, mas eles têm que ser duros em amor. Fale a verdade em amor. As mulheres, os nossos filhos, eles desejam que os maridos e os pais, eles tomem decisões, mas não o façam como um ditador, e sim como um líder, mostrando a visão que eles precisam alcançar. É sobre isso que esse livro ele vai tratar com vocês nesse capítulo de hoje. Espero que vocês possam ser imergidos numa atmosfera espiritual onde o Espírito Santo possa conduzir o coração de vocês. Compartilhem tudo aquilo que ainda está preso dentro de vocês, liberem perdão, amem, sejam firmes nas suas palavras, nunca duvidem da sua capacidade, pois Deus está lá no futuro esperando o homem que você está se tornando. Deus abençoe você que está nesse curso, Deus abençoe todos vocês, líderes amados, que aceitaram esse chamado com tanto amor e com tanta presteza. Deus te abençoe poderosamente.